Bom dia, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila. Eu tô colocando uns vídeos na internet, né, falando do amor de Jesus. Eu tô no meu trabalho, né? Tô aproveitando que como tô só aqui, né? Não tem ninguém para me atender. Então, quero compartilhar uma palavrinha com meus amados irmãos, né? Porque eu amo falar do Senhor Jesus, né? E ele mesmo disse na palavra dele, nos deixou essa missão de levar a palavra dele, o amor, né? Então deixa eu ler aqui para vocês, segunda carta de Pedro, capítulo 3, fala do grande dia do Senhor, né? O grande dia do Senhor que está tão perto, amados irmãos, está tão perto, né? Aqui, quem tiver Bíblia em casa, vocês podem ler, né? E o Espírito Santo há de falar aos corações de vocês, né? Porque assim como o Espírito Santo fala comigo toda vez que eu leio a Bíblia, porque cada um tem aquela revelação de Deus, que Deus tem uma intimidade com aquela pessoa, né? Então, deixa eu ler aqui para vocês, segundo Pedro, capítulo 3. O versículo é o primeiro em diante. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que os últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele não prometeu vir? Não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem do propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e do meio da água. E também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído, mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Amados irmãos, Deus está sendo longânimo com a gente, né? Ele está dando oportunidade para que nós possamos nos arrepender da vida errada, do pecado, né? Aí muitos dizem assim, mas desde o início do tempo, desde o tempo da minha avó, da tataravó, isso a violência já sempre foi assim, as coisas sempre foram assim, sempre houve guerra, doença. Mas se a gente analisar, está aumentando, né? Cada dia que passa, os terremotos estão aumentando mais, as doenças uma atrás da outra aparecendo, né? Agora com essa pandemia do Covid, Omicron, mutação de vírus, só a misericórdia de Deus. Eu tô aqui, tô meio rouca, tô gripada, né? Vou até fazer o exame daqui a pouco de Covid, né? Que a gente tem que confiar em Deus, mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? Para isso tem a ciência, para isso tem os médicos, né? A gente tem que ser também prudente, não vamos ser tolos, né? Então, Deus está sendo misericordioso e paciente conosco, né? As pessoas não querem servir o Senhor Jesus. Deus, amados, deu livre-arbítrio, né? Ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós fazer a sua vontade, né? Ele não quer ninguém servindo ele por obrigação, não. Ele quer que nós temos temor a ele, temor, respeito, amor, né?
porque a palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Então, nós temos que buscar a presença de Deus constantemente, porque só Deus, amados irmãos, para nos fortalecer nesses momentos tão difíceis que o mundo todo está passando, né? O mundo todo está passando por essas tragédias. Crianças sendo abusadas sexualmente, né? Os pedófilos, judiando de anjos, crianças inocentes, né? Tudo isso culpa do pecado, né? Desde o tempo do Jardim do Éden, né? Que Adão comeu a fruta lá que Eva deu, né? Tanto é que eles foram expulsos do paraíso, né? Então nós temos que tentar cada dia buscar a presença do Senhor, porque não é fácil nesse mundo de hoje, né? Tanta coisa acontecendo e só Deus para não dar força. Agora, recentemente, a pastora, né, Ludmila Ferber, grande mulher de Deus, quantos louvores dela eu ouvi. Às vezes eu estava triste, botava o louvor dela, renascer aquela fé no meu coração, né? Uma mulher que lutou até o último momento, né, crendo num Deus. E ela foi curada, né, amados irmãos? Ela foi curada, foi para a glória, né? E um dia eu quero encontrar ela no céu e agradecer aqueles hinos maravilhosos que ela cantava, que tocava na alma da gente, fortalecia, né? Uma grande mulher de Deus, um ministério muito bonito. Muitas almas ela alcançou para o Senhor Jesus, né? E que o Senhor conforte a família dela, as filhas, né? Os amigos mais próximos, né? Porque só quem convivia com ela sabe como ela era uma pessoa meiga, amiga e temente ao Senhor, né? E Deus resolveu recolher a glória, né? O tempo dela aqui nesse mundo acabou, ela fez o ministério dela, como diz. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Então, ai, irmãos, espigal na garganta, só Jesus, mas Deus é mais, né? Nós temos que buscar a Deus, amados irmãos. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Você que não confessou o Senhor, confesse. Eu sei que não é fácil a gente viver nesse mundo, né? Ter uma vida de renúncia, renunciar aos nossos desejos, porque é uma luta constante, né? Da carne contra o espírito, como fala em Gálatas. Mas nós cremos no Deus de poder, no Deus de milagre. Irmãos, e aqui em Provérbios, capítulo 6, né? Tem 7 coisas que Deus abomina e detesta no ser humano. Eu estava meditando nessa palavra, né? É Provérbios 6, capítulo 16, diz assim. 16 a 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: um olhar orgulhoso, uma língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Amados irmãos, tudo isso Deus abomina e detesta, né? Então vamos meditar nessa palavra. Se você tem uma Bíblia, pegue a Bíblia, peça para Deus, antes de você ler a Bíblia, você orar e pedir para Deus falar com você, porque Deus fala aos nossos corações, né? Então, nas minhas orações eu sempre oro, né? Pelas pessoas que estão afastadas, pelas pessoas que não conhecem o Senhor, pelos governantes, né? Pelo presidente, pelos governadores, prefeitos, senadores, deputados, porque se eles estão lá, foi permissão de Deus. E eles têm que... nós temos que orar por eles, né? Nós temos que orar por eles. Independente, amados irmãos,
se é cristão ou não, nós temos que orar pelos governantes, né? Então vamos orar para que Deus possa nos fortalecer a cada dia, que quando Ele vir buscar a igreja dele, quando Ele vir arrebatar a igreja dele, nós estejamos preparados com as lamparinas acesas, como aquelas virgens prudentes em Mateus 25, que nós possamos ser as virgens prudentes, né? Não as virginécias, né? Que possamos ser as virgens prudentes, né? Então que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. E dê um likezinho aí no meu vídeo, me ajude a compartilhar a palavra do Senhor. Eu sei que eu não sou perfeita, eu não sou profissional, porque como muitos têm aí, né, canais no YouTube, tem não sei quantos mil seguidores, mas o que eu tô falando para vocês, irmão, é de coração. Deus conhece meu coração e sabe que eu quero que todos nós sejamos salvos, né? Mas o Senhor diz que nós temos que honrar Ele, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.